todos, bem-vindo mais uma vez ao canal, obrigado por estar assistindo ao vídeo. E a aula de hoje é para falar da cabeça do comandante central. Só lembrando que para quem estiver querendo assistir os vídeos e participar das aulas, começa no pé, começa assistindo a primeira aula de pé. Vai a de pé, vai a do joelho, depois vem a da bacia, vem a da coluna e depois vem essa da cabeça, fechando essa parte da estrutura de pé ou sentado. Muito bem, eu vou falar dos aspectos das características, depois do aspecto da movimentação, do posicionamento, da coordenação motora fina e, por último, o aspecto psicoemocional com relação ao posicionamento. Muito bem, com as características, a cabeça ela tem 22 ossos. Apenas um desses ossos, que é a mandíbula, se movimenta. Um grupo de ossos, né? ela se movimenta. Os demais comparados. A cabeça ela tem a característica de abrigar os 5 sentidos. A visão, a olfação, a audição, a gustação e até mesmo o tato, que a gente supõe que principalmente ocorre nas mãos, mas ele também ocorre no rosto, os mesmos corpúsculos, as mesmas terminações sensoriais que temos nas mãos, temos na face também, no rosto. Então a face abriga os 5 sentidos. E para que a gente esteja vivendo no mundo, os 5 sentidos são direcionados a todo momento em busca de percepções. E uma característica principal da cabeça é que ela precisa de um posicionamento, porque estamos sob efeito da gravidade. Em qualquer forma de gravidade, em qualquer posicionamento diferente de um eixo, o corpo fica predeterminado a agir psicamente de forma diferente. Bom, com relação à coordenação motora, a gente percebe que a cabeça ela precisa de uma base, que é a coluna cervical. A primeira vértebra cervical, o atlas, se articula com o occipital, na articulação de cima, superior, e ela permite um discreto movimento sem que a coluna cervical se movimente. É possível que a gente faça gestos de flexão e extensão de cabeça, de lateralização de cabeça, e até mesmo de rotação, circundução, sem comprometer nenhum tipo de movimento na cervical. É um ajuste fino, é um movimento refinado da cabeça. O movimento global é quando a cervical serve de base e ela direciona o movimento. Então a gente consegue movimentos mais compridos, movimentos mais plásticos. Muito bem. Qual é o problema do mau uso? É quando a gente decide que a cabeça ela guia o movimento primário para depois uma cervical rígida, bloqueada, num processo hesitativo, tente virar a base novamente da cabeça. Então ocorre uma briga da base com a função. Se a cervical hesita em fazer o gesto, a cabeça ela tem em torno de 45 graus de movimento amplo de todas as partes. Né? A cabeça ela pode se movimentar junto com o atlas, ela pode se movimentar sobre o atlas, dentro de algum movimento que vai para todos os lados em torno de 45 graus de movimento máximo. Alguns mais, outros menos. Mas o fato é que se esse movimento, que causaria um olhar reprimido, tímido, dá um sistema de pré-tensão. Lembra que eu falei que a coluna vertebral não gosta de compressão? Pois é. Então entra num processo de compressão motivado pelo próprio espasmo muscular. E aí, a gente tem um problema de base e função. O que a coordenação motora fundamental diz? Qual seria o movimento correto? A cervical direciona o gesto e a cabeça faz a procura fina, como os olhos. Primeiro a gente movimenta a face e os olhos fazem um ajuste fino. Primeiro a cervical, base, se movimenta, dando condições da cabeça fazer ajuste fino e depois os olhos. Isso é base para a função, isso é coordenação motora fundamental. Então, percebamos que é necessário que a cervical, na última aula de coluna, foi falado que a cervical, das 4 porções vertebrais, é a peça, é a parte mais móvel e precisa ser, justamente por isso. E tem um aspecto do mau uso, que é a atitude que nós estamos vivendo no presente momento, nos nossos aparelhos de celular, nos nossos aparelhos televisivos e nossa atitude psíquica, emocional, que é a atitude cerebral. É quando saímos do eixo para uma atitude cerebral.
Quando a cabeça é projetada à frente, emocionalmente o corpo predetermina que estejamos mais voltados ao direcionamento psíquico, ao futuro e ao passado, não ao momento presente. Uma cabeça de frente, posicionada de frente, atrás do tórax, na frente das escápulas, ou seja, escápulas atrás, tórax na frente, formando um platô para a cabeça estar posicionada de frente. Essa postura é de alguém que está contemplativo, observando o momento presente. A face está de frente. Ao passo que se essa face essa cabeça vai à frente, a gravidade faz uma tensão de compressão e cisalhamento, tudo que as vértebras não suportam. Então, gera uma atitude tensional, gera um processo inflamatório, uma rigidez, e a cabeça que precisa se movimentar tem uma base rígida, compressiva e cisalhada. Está aí todos os problemas das herniações cervicais, o diagnóstico de retificação cervical, os torcicolos, vários torcicolos, todos vêm de uma atitude psíquica cerebral, onde o corpo fica pré-determinado a estar tenso e aumentando a compressão. Então é um processo de mau uso, é um processo de falta de percepção do corpo e dessa peça que é o comandante central, onde estão todos os sentidos, onde a gente procura as coisas. Então é importante que a gente perceba como a cabeça precisa ficar no seu platô, na sua cobertura. Quem é essa cobertura? É a base entre o tórax e as escápulas. Uma cabeça de frente, saindo de uma atitude cerebral, saindo de um quadro de retificação. E aí passando a fazer o uso da cervical e da cabeça dentro de um eixo. Isso é uma autoinstrução, é a capacidade de você ter uma autopercepção da sua postura, tanto na coordenação motora fundamental, quanto na sua atitude cerebral. Na próxima aula, galera, eu vou falar sobre o tórax, a máquina de respirar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, esse conteúdo ele é muito mais profundo nas aulas de estruturação de percepção psicomotora, mas eu acho que todo mundo vai saber como a cabeça tem que ficar no lugar, qual é o posicionamento da cabeça, qual é o papel dessa cabeça perante ao corpo. Tá legal, galera? Muito obrigado por assistir, curtam, compartilhem e divulguem. Forte abraço. Tchau, tchau.